E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo suave? Dr. Dedego em mais um vídeo com vocês. E eu resolvi gravar esse vídeo de hoje depois de acompanhar em vários canais, jornais, noticiários, essa discussão que está havendo aí sobre a questão da taxação dos produtos importados da China. Hoje eu aproveitei a formalidade do meu trabalho, tirei um pequeno intervalo aqui do meu dia para fazer esse vídeo para vocês, mas o principal motivo que me fez tratar desse tema nesta oportunidade é justamente porque os comentários que eu li em vários vídeos aí são sinceramente irresponsáveis. A palavra correta é essa. São comentários irresponsáveis. E o comentário que mais me revoltou foi quando um cidadão que se identificou como sendo advogado disse que não valia a pena entrar com ação visando a restituição das taxas indevidamente pagas. Obviamente, a discussão maior é se a taxa incide sobre o valor de $50 ou se incide sobre o valor de $100, ou agora, né, como o nosso querido ministro aí já definiu e os sites estão se amoldando a isso, se a taxação deve ocorrer sobre todas as compras independente do valor. Como eu estava falando, o suposto advogado, que comentou no vídeo que eu estava assistindo, informou que estava repassando para todos os clientes dele que não vale a pena entrar na justiça, que não vale a pena brigar por essa taxa, que não vale a pena brigar por essa isenção de até $50 ou $100 e que simplesmente deixasse para lá. Esse infeliz comentário me fez repensar sobre a minha profissão. Será que eu tô na profissão correta? Porque se eu, na condição de advogado, chego para um cliente meu e digo desista da luta, mesmo a gente vendo que a legislação tem parâmetros que estão sendo descumpridos, eu chego para o meu cliente e digo não vale a pena, desista da luta. E isso me revoltou bastante porque um comentário desse, vindo de uma pessoa que se intitula advogado, ela pode influenciar e prejudicar muita gente que é leigo no assunto. Pessoas que talvez até buscariam a justiça para tentar reaver aquela taxa que foi indevidamente cobrada, mas após ler aquele comentário de um suposto advogado, ele desiste. Mas então é por isso que é importante, gente, todo mundo observar que não acreditem em tudo que vocês leem na internet. Essa questão que a gente está tratando aqui é um tema muito importante e relevante para os consumidores. E eu não diria só consumidores, eu diria que principalmente para os pequenos empresários que de um tempo para cá descobriram esse tipo de mercado e sobrevivem dessa renda. E me diga aí quantas pessoas você não conhece que tiram o sustento honradamente da sua família, vendendo relógios, vendendo pulseirinhas, vendendo coisas baratas que compra no AliExpress, que compra na Shopee e de uma forma honrada consegue manter a sua família com a renda suada e honesta. A taxa aplicada sobre os produtos importados da China é conhecida como imposto de importação. Ela é regulada pela legislação brasileira, em especial pela Lei 9.430/96 e pelo Decreto 6.759 de 2009. Essas leis em conjunto regulamentam o regime aduaneiro brasileiro. Em complemento a essa legislação, nós temos a portaria do Ministério da Fazenda de número 156/99 e a instrução normativa 96/99, onde se estabeleceu que a isenção da taxa de importação se aplicava a produtos de até $50. Eu vou tentar me ater ao máximo de falar sobre questão política, porque sinceramente é decepcionante o quadro político do nosso Brasil, assim como também é decepcionante ver o silêncio de tanta gente numa situação dessa, onde estamos vendo aí que o pobre, o mais miserável literalmente, está sendo taxado em compras de $50, enquanto do outro lado existe perdão de dívidas milionárias com outros países, existe perdão de dívidas milionárias com empresários e políticos do Brasil, existe inclusive o perdão de mais de 18 milhões de dívida do próprio presidente atual com a Receita Federal, enquanto se tem dinheiro para comprar móveis, camas de milhares de reais, na cara dura, na frente de todo mundo, e ninguém faz nada, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, gente. A minha maior revolta também, além, obviamente, do comentário infeliz que eu li, é o fator de saber que essas medidas que estão sendo implementadas no que se diz respeito à taxação das importações, ela vai afetar diretamente o pobre. O pobre que compra seus produtos baratos, importa para revender, para botar comida na boca dos seus filhos. O pobre é quem vai pagar. Imagine quantos pais e mães de família não vão ter mais condições de comprar aqueles 10 pendrives, aqueles 10 cartões de memória, aquele SSD que comprava baratinho para revender aqui, aquelas pulseiras de relógio, aquelas besteiras que tem muita gente que vive de vender, coisa baratinha, que agora está sendo taxado. Já temos relatos aí de pessoas que compraram produtos de $5, $8 e estão sendo taxados em R$15, R$20. Teve casos de pessoas que compraram produtos de R$50, R$50 não foram $50, R$50 e receberam uma taxa de R$75. Essas pessoas, gente, a grande maioria dessas pessoas, elas compram para revender. Elas compram para sobreviver daquilo, para pegar um produto que ela compra barato de R$20 e R$30 no AliExpress ou na Shopee e revender a 50, a 60 e assim conseguir alimentar a sua família, já que o Brasil é tão desigual, é tão pobre e mesmo assim a população não abre os olhos e não abriu os olhos.
Infelizmente o brasileiro está acostumado a ser enganado, mas a culpa é do brasileiro. E sinceramente, gente, eu posso ser um pouco áspero, mas eu tô gostando que tudo isso aconteça. Porque a pessoa ser humilde, ser pobre, não significa dizer que também é burra. Então, pra mim, vai afetar? Vai afetar, gente, mas graças a Deus eu tenho uma condição financeira que eu posso comprar e pagar os impostos, posso comprar aqui no Brasil. Não tudo, mas posso comprar uma peça ou outra aqui no Brasil. Pra mim vai fazer diferença? Vai, gente. Porque coisas pequenas que eu trago para cá para trazer conteúdo vão ficar mais difíceis de eu comprar, porque às vezes não vai valer a pena. Mas eu tenho condições, graças a Deus, eu trabalho para ter condições de, quando eu quiser, comprar uma peça aqui no Brasil, comprar uma placa-mãe aqui no Brasil, um processador aqui no Brasil. Eu consigo. Eu trabalho para conseguir. Mas a pessoa humilde realmente, o pobre, que conseguiu ter o seu computador, pense aí se foi você o seu caso, que conseguiu comprar o seu computadorzinho, o kitzinho de 500, 400 reais, de 600 reais, teve o seu primeiro computador montado, graças à China. Como é que essas pessoas vão ficar, gente? Mas os culpados são essas pessoas. E eu não tenho pena dessas pessoas. Sinto dizer. Vocês podem comentar o que vocês quiserem aí. Eu não tenho pena dessas pessoas. São essas pessoas que precisam apanhar, mais do que já apanharam, para talvez assim sair desse mundo de alienação. Então, após eu externar essa minha indignação, vamos voltar para o nosso tema aqui. E o que eu quero fazer nesse vídeo também é poder ajudar vocês. Por isso que eu vou trazer aqui a verdade sobre os julgamentos, a jurisprudência no Brasil. Vou trazer aqui 3 vertentes jurisprudenciais, os 3 entendimentos que estão sendo adotados aqui no Brasil, os mais recentes, inclusive julgamentos agora de abril. Vou deixar um link na descrição do vídeo onde você pode entrar e baixar essas jurisprudências que eu vou comentar aqui agora. Também vou deixar um modelo da ação que você pode usar aí para entrar e recorrer da sua taxação. E esses são os pontos principais do nosso vídeo. Eu quero mostrar para vocês quais os entendimentos atuais dos tribunais e também deixar esse modelo do documento que você pode levar para o seu advogado, ou você mesmo faz o esboço da sua ação e leva em um dos juizados especiais federais para protocolar a sua ação mesmo desacompanhado de advogado, já que provavelmente essas taxas jamais vão ultrapassar aí o valor de 20 salários mínimos. Importante dizer que eu sempre recomendo que procure um advogado da sua confiança, para que você tenha uma assessoria capacitada e possa usufruir ao máximo do seu direito. E outra recomendação que eu quero deixar aqui é que quando você for entrar com a ação, junte as taxas que você tiver. Não recomendo que você entre com a ação para cobrar apenas uma taxa. Espere ser taxado em 5, 6 produtos, 3, 5, 6 produtos ou mais, e aí você entra com a ação só, cobrando essas restituições. Então temos aqui, gente, o primeiro caso que eu quero trazer para vocês é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. E vejam aqui o entendimento adotado. A tributação das remessas postais e encomendas aéreas internacionais obedece ao regime de tributação simplificada instituído pelo Decreto-Lei nº 1804 de 1980, o qual estabelece que as remessas de até $100 são isentos do imposto de importação quando destinadas à pessoa física. A portaria do Ministério da Fazenda 156 de 1999, ao exigir que tanto o destinatário quanto o remetente fossem pessoas físicas e ao reduzir a cota de isenção para o valor de $50, extrapolou os limites claramente fixados na lei que rege a matéria, violando o princípio da legalidade ao qual estão vinculados os atos administrativos precedentes dessa corte. Mas em resumo, o que isso quer dizer? Nesse julgamento, gente, o STJ entendeu que tanto o texto da portaria 156/99 do Ministério da Fazenda, bem como o texto da Instrução Normativa 96/99 da Secretaria da Receita Federal, são legítimos e legais e aplicados de forma complementar ao Decreto-Lei número 1804/80, entendendo então que para aplicação da isenção do imposto de importação, os requisitos são que o bem importado seja de um valor até $50 e que tanto o remetente quanto o destinatário sejam pessoas físicas. Então observe que essa decisão do STJ, ela data de 5 de dezembro de 2022, a data da publicação dela, ou seja, vários meses antes dessa muvuca que está tendo agora aqui no Brasil. Então já é um tema que é discutido há bastante tempo. Eu peguei as mais recentes, mas temos decisões com mais de 10 anos aí que tem essa briga toda ainda, e os entendimentos são bem conflitantes. Já que temos outra decisão, essa aqui bem quentinha, acabou de sair do forno, foi publicada aqui no dia 10 de abril agora de 2023 e segue o mesmo entendimento da decisão anteriormente demonstrada para vocês aqui. E o desembargador aqui entendeu da seguinte forma: ora, o valor fixado na portaria está em patamar inferior ao teto de $100 americanos, estabelecendo ainda a condição de que sejam remetidas por pessoa física, encontrando-se dentro do permitido pelo Decreto-Lei 1804/80. O desembargador chegou a transcrever a parte da portaria do Ministério da Fazenda, onde ela faz alusão exatamente de que as encomendas devem ser de pessoa física
para a pessoa física. E nesse caso aqui o autor teve a restituição negada porque acredito que houve um engano aí, talvez do advogado dele, que entrou pedindo a restituição de uma compra no valor de 46 libras. Mas a portaria do Ministério da Fazenda é clara e estabelece que o cálculo é com base em dólares americanos. Então o bem adquirido sendo no valor de 46 libras e obviamente a libra tem um valor superior ao dólar, quando foi calculado, o desembargador identificou aqui que o valor total do produto atingia 71 dólares e 84 cents. E aí, sendo esse valor superior aos 50 dólares previsto na portaria, foi indeferido o direito da restituição. Essa outra decisão eu achei bem interessante, veja aqui que ela data de 22 de março de 2023, e ela é um pouquinho diferente, porque eu vi também que muita gente comentava formas de tentar burlar essa taxação, fazendo compras separadas e tal, e aqui é um caso interessante para que vocês observem de que não vai passar isento também de taxação nesses casos aí. O que é que diz aqui essa decisão? Imposto de importação, pessoa física, o limite de isenção de 100 dólares é aplicável à importação realizadas por pessoa física, desde que não se trate de compra fracionada ou de mercadorias com destinação comercial. Aqui já é outro entendimento totalmente diferente, gente. Veja que é uma decisão extremamente recente e nesse caso, veja que o juiz entendeu que a isenção se aplicava a compras de até 100 dólares realizadas por pessoa física, mas o ponto diferente aqui que me chamou a atenção é quando o juiz disse que não poderia se tratar de compra fracionada ou de mercadorias com destinação comercial. Isso aqui significa aquelas compras que você faz em uma loja de 20 dólares, outra loja de 30 dólares, outra loja de 40 dólares. Se esses produtos chegarem simultaneamente na Receita Federal, identificar que todos esses produtos são seus, eles podem juntar todos eles, somar os valores declarados ali dos produtos pelos vendedores e aplicar a taxação sobre o valor total a partir do momento que ultrapassa o limite de 50 ou 100 dólares. Nesse caso, o juiz levou como base aqui para aplicar a isenção o decreto-lei que estabelece que o teto é de 100 dólares, mas aplicou aí essas duas condições de que a compra não fosse fracionada e que também ela não fosse compra para revenda, ou seja, que os produtos adquiridos não tivessem uma destinação comercial. E isso é muito fácil de se identificar, até porque você vai pegar e comprar 10 SSDs, 10 relógios, então obviamente que na hora da fiscalização se identifica que você não está comprando para o seu uso e sim para comercializar. Essa é uma decisão diferente aqui que eu achei e por ser bem recente, está aqui e demonstra que você tem possibilidade ainda de conseguir isenção de até 100 dólares. Isso vai de acordo com o entendimento do juiz, do desembargador ou do ministro. Então o que é que eu recomendo? Eu recomendo que sempre procure um advogado, porque ele vai saber na petição constar lá da forma correta o pedido requerendo que a isenção seja aplicada em produtos de até 100 dólares e pelo princípio da eventualidade, caso não entenda Vossa Excelência, que se aplique o decreto-lei e sim a portaria do Ministério da Fazenda, tal, que seja aplicada então a isenção para os produtos de até 50 dólares. Por isso que eu recomendo que procure um advogado e junte aí, deixe ser taxado em 3, 4, 5 produtos para que valha a pena, né? Outra coisa, gente, é que assim, obviamente que são valores baixos, são valores pequenos, então o que é que eu recomendo? Ajuda teu advogado também, chega lá e diz, doutor, eu tô com 5, 6 aqui taxas que eu acredito serem devidas aí, o que sair aí a gente racha, vamos dividir aí, porque é o seguinte, porque se a gente for cobrar de fato, gente, o valor para entrar com uma ação dessa, o trabalho com uma ação dessa dá, não vai valer a pena. Então assim, procura um amigo seu, um advogado que seja colega seu e chega logo dando uma proposta dessa. Tem um dinheiro pra gente ali, o que chegar a gente racha. Porque o trabalho em si não vale a pena, mas dependendo do advogado que você contratar, se for um amigo seu, ele gosta de brigar, a briga, a luta aqui pelo direito da gente de importar e que a lei seja respeitada, vale a pena sim. E para fechar, gente, aqui com chave de ouro, eu tô trazendo mais uma decisão recentíssima aqui, dia 3 de abril de 2023, que já tem um posicionamento diferente e mais benéfico pra gente. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Nesse caso aqui, o juiz utilizou uma jurisprudência até antiga, de 2014, para fundamentar a sua sentença. E essa jurisprudência diz o seguinte: tributário, importação por remessa postal, portaria, Ministério da Fazenda número tal, ilegalidade da exigência que tanto o remetente quanto o destinatário sejam pessoas físicas, ilegalidade do limite de 50 dólares para efeito de isenção do imposto, prevalência do Decreto-Lei 1804 de 1980. Então assim, nesse último caso aqui, o juiz entendeu que a legislação prevalece sobre a portaria do Ministério da Fazenda. E veja que não foi só com referência a remetente e destinatário pessoas físicas, foi também com referência ao valor. Aqui ele entendeu que a isenção se aplica a produtos de até 100 dólares e não 50, porque a legislação, o decreto-lei, obviamente, tem mais força do que uma portaria do Ministério da Fazenda. E ele seguiu juntando outra jurisprudência, essa jurisprudência que data de 2016, julho de 2016, que fala do mesmo sentido, que a isenção deve ser aplicada em compras de até
até 100 dólares. E o trecho mais interessante dessa jurisprudência é o seguinte: atos normativos que extrapolam o poder regulamentar e violam o princípio da reserva de lei em sentido formal em matéria tributária. Isso aqui matou toda a charada para quem entende do assunto. Em resumo, aqui simplesmente se aplicou o princípio da hierarquia das leis. Inclusive, o que mais me chamou a atenção nesse caso foi que o autor conseguiu uma liminar determinando a imediata liberação do produto e encaminhamento para a residência dele, sem que ele pagasse a taxa, ficando suspenso o pagamento dessa taxa até a decisão final do processo. E aqui é o caso que demonstra que um advogado faz total diferença no processo. Porque o advogado aqui nesse processo, de uma forma muito qualificada, fundamentou todo o seu pedido, explicando que tinha um risco do produto voltar, ser devolvido e o autor ficar no prejuízo sem receber o seu dinheiro de volta e sem receber o produto. O risco também dele ter que arcar com as despesas do armazenamento, porque para quem não sabe, se o seu produto fica lá na Receita Federal parado por mais de 7 dias, eles têm o direito de cobrar uma taxa de armazenagem de vocês. A partir do 7º dia, eles podem cobrar essa taxa de armazenagem aí. Olha que coisa legal, não é? Então, gente, voltando aqui para as nossas considerações finais, é importante esclarecer para vocês que a taxa de importação é calculada sobre o valor aduaneiro do produto. E o que é isso? Esse valor aduaneiro é composto pelo valor do produto, o valor da mercadoria, o valor do seguro e o valor do frete. E quero aqui complementar também uma informação importante. Ontem mesmo eu estava navegando no AliExpress e por 2 vezes as páginas modificaram, o layout da página foi modificado. Enquanto eu estava online, saiu do padrão antigo do AliExpress, entrou um formato novo ali e eu fiquei até assustado. Eu digo, caramba, já estão mudando o AliExpress aqui. E aí, com 1 hora depois, 2 horas, a página do AliExpress voltou com o mesmo layout antigo e no final da noite novamente apareceu com... Calma. E no final da noite novamente retornou com layout novo aí. Então, gente, isso significa dizer o quê? Conforme determinação do governo brasileiro, esses sites já vão começar a se amoldar, modificar as suas páginas para constar os impostos lá e que o pagamento já seja realizado com todos os impostos e automaticamente que a fatia do bolo de 60% daquele valor que você pague seja descontado pelo próprio site e através do site já encaminhado para o bolso do governo brasileiro. Ia dizer outra coisa, mas é o bolso do governo brasileiro. Eu penso o seguinte: se vocês estiverem querendo comprar alguma coisa, aproveitem esse momento, porque provavelmente a Receita Federal está em dúvida do que taxar ou não taxar, porque eles não sabem ainda se os sites já estão procedendo com um desconto direto lá no valor da compra, do imposto repassando para o Brasil, porque a determinação já foi passada para fazer isso, né? Já existe essa determinação, esse consenso entre o nosso querido ministro, com a reunião que foi realizada com os representantes da Shopee, do AliExpress e da Shein. Então existe esse consenso, por isso que todos os sites já estão sendo alterados aí os layouts para que conste lá que o imposto já está incluído sobre aquele valor. Então eu recomendo que esse talvez seja o momento para vocês comprarem o que vocês queiram comprar, que pode acontecer de muitas coisas passarem sem ser taxadas, porque eles não vão taxar sem saber se os sites já estão descontando ou não, porque os sites já estão obrigados a fazer essa modificação e vocês vão ver, dentro de pouquíssimos dias, todos os sites de importação já vão constar lá os valores dos impostos e o valor final que você paga, tudo direitinho. E esse também é mais um dos motivos que me fez fazer esse vídeo hoje, explicando para vocês isso, e porque eu me assustei ontem quando eu vi do nada a página do AliExpress mudando o seu layout ali, depois de tanto tempo que eu já compro nesse site, que eu acompanho esse site. Então fiquem atentos a isso aí. E mais, se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Esse nosso vídeo é diferente do nosso conteúdo normal, mas espero que possa ajudar vocês. Vou deixar essas jurisprudências aí para vocês baixarem, vou deixar um modelo da petição também para vocês baixarem, caso vocês precisem. E digo mais, gente, lutem pelos direitos de vocês. O que eu puder fazer para ajudar, obviamente dentro da minha disponibilidade de tempo, eu vou estar aqui à disposição para ajudar vocês e vamos lutar pelos nossos direitos. Eu tenho 3 produtos que eu fui taxado indevidamente, eu estou juntando porque ainda estou fazendo mais compras, justamente porque se eu vier a ser taxado novamente, eu vou juntar tudo e entrar com ação pedindo a restituição. O primeiro pedido é com base em 100 dólares, o segundo pedido, pelo princípio da eventualidade, é com base em 50 dólares. Então vamos correr atrás disso aí, não vamos deixar em branco. E só mais uma coisa, vamos reclamar do governo, gente. A coisa não tá boa e não é só no aspecto das taxas de importação, não. Eu sei que cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo aí, já chegaram no supermercado e viram que diz
janeiro para cá, uma bandejinha de ovos aumentou quase 50%. Eu vou deixar apenas isso como exemplo, uma bandejinha daquele bife do oião da gente aí, né? Principalmente aqui no Nordeste, que a gente come ovinho com cuscuz, não tem coisa melhor, já aumentou quase 50%. Então a coisa não tá normal, a gente tem que correr atrás de melhorias para o nosso Brasil, não apenas com referência a essas questões da taxa, mas com referência a qualquer coisa que possa ser de melhoria para o nosso Brasil. Então não fiquem aí atrás das telas apenas defendendo A, B ou C, analisem, sejam isentos. A política não vai enriquecer vocês, um ou outro sim vai enriquecer porque mama, mas fora isso, gente, todos nós estamos sendo prejudicados. Vamos lutar pelos nossos direitos, porque são os nossos filhos e os nossos netos que vão receber essa herança maldita que nós, burramente, plantamos aqui no Brasil. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se eu ajudei vocês aí, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal e ativa as notificações. É isso. Fiquem bem, cheiro no coração. Falou.